Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa Plástica com Cirurgiãs. Eu sou Cíntia Mundim e ao meu lado estão as doutoras Helena Lima, Adriana Lembe e Tatiana Monge. Através desse programa, nós queremos informar vocês sobre todos os detalhes a respeito de todos os temas da cirurgia plástica, sejam as cirurgias ou os procedimentos minimamente invasivos. O que a gente quer chamar a atenção em primeiro lugar, e isso eu reforço bastante, é na escolha do profissional que vai cuidar de vocês. A primeira coisa é que esse profissional deve ser médico. Hoje em dia, se você abrir um Instagram, você vai ver que todo mundo pode colocar o título de doutor em frente ao nome. Porém, só os médicos contam com o registro no CRM. Portanto, ao escolher um profissional que vai cuidar de você, procure olhar o número do CRM dele. Outra característica muito importante é que, além de médico, o especialista também recebe uma certificação do Conselho Regional de Medicina, que se chama RQE. Então, todo profissional especialista tem um número de RQE que também deve constar na sua biografia. Além de tudo isso, procure certificar que o seu cirurgião plástico faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica certifica os seus associados com os títulos de especialista e titular. E aqui vale lembrar que titular é a graduação máxima que um cirurgião plástico brasileiro pode alcançar. A sementinha do nosso programa nasceu há 4 anos, quando nós pudemos perceber que a internet gerava não só um novo modo de relacionar, como também um novo acesso às informações. As informações estavam lá, acessíveis a quem quer que fosse. Com isso, a gente percebeu que as informações verdadeiras e as falsas eram transmitidas com a mesma veemência. Isso nos preocupou imensamente e foi aí que surgiu o formato do nosso programa. O nosso programa Plástica com Cirurgiãs é um programa de utilidade pública. Através dele, nós vamos responder todas as perguntas, questionamentos, falar de todas as características, de todos os tratamentos cirúrgicos ou não que existam na nossa especialidade, para que através deste programa você possa fazer as melhores opções para cuidar da sua saúde e da sua aparência. A dinâmica do nosso programa conta com 4 participantes e a cada episódio uma de nós será a âncora. A âncora vai recebê-los no nosso ambiente de trabalho. Hoje, sejam bem-vindas à minha clínica, a Clínica Meta Cirurgia Plástica. Estamos situados no bairro da Savassi, em Belo Horizonte. E hoje vamos dar início ao nosso primeiro episódio, cujo tema vai ser abdominoplastia. A parede abdominal é formada de pele, tecido gorduroso e musculatura. É realizada uma incisão horizontal acima dos pelos pubianos e através dela temos acesso aos músculos abdominais, que podem e devem ser aproximados caso haja diastase, deixando a parede abdominal mais firme. O tecido flácido que cobre o músculo abdominal é puxado para baixo e removido, deixando o abdômen firme e bonito. O umbigo é reposicionado em seu local original através de um novo orifício, cuja incisão fica escondida na própria cicatriz umbilical. Além desta, deixamos outra cicatriz horizontal que é muito bem planejada para ficar escondida nas roupas de banho. Então vamos lá. Tati, a cirurgia de abdominoplastia é indicada para quem? A cirurgia de abdominoplastia ela é indicada para pacientes que têm uma diastase de retos abdominais, uma separação dos ventres dos retos e um excedente cutâneo. Então, pode ser realizada com ou sem retirada de gordura, com a lipoaspiração. E pode-se fazer em pacientes que estejam acima do peso, Helena? Esse é um assunto muito importante que a gente fala no consultório, né? O ideal. O desejável é a pessoa que esteja no peso ideal, mas muitas vezes ela tem flacidez, ela tem esse excesso de pele que a Tati falou e tem uma boa indicação de fazer abdominoplastia, nós vamos fazer sim.
Na verdade, eu sempre falo com os meus pacientes, o peso ideal para a gente operar é aquele peso onde a pessoa se sinta confortável e onde ela consiga se manter nesse peso, né? Porque se ela emagrece muito para fazer a cirurgia, depois retoma esse peso, ela vai acabar perdendo o resultado da cirurgia. Entendi. E vice-versa, se ela também tiver num sobrepeso muito alto, fizer a cirurgia e depois emagrecer, ela pode ficar com alguma pele sobrando, né? Ô, Adriana, conta pra gente, quais são as características do abdômen bonito? Bom, um abdômen bonito, na minha opinião, vai muito além do que aquele abdômen só plano. A gente tem, quando a gente observa nos pacientes magros, o desenho e o relevo, um jogo de luz e sombras que é feito pelo desenho da musculatura. Então, quando a gente faz uma abdominoplastia, a gente tenta imitar um pouco esse desenho. Seja com lipoaspiração localizada em locais estratégicos, seja com uma dissecção, soltando o abdômen da forma correta. Ô Tati, e você mesma já mencionou sobre a diástase. Aliás, gente, pode falar diastase ou diástase. Os dois jeitos estão corretos. Conta pra gente, explica direitinho pra gente o que é diástase. A diástase é a separação dos ventres dos retos abdominais. Geralmente, ela se dá em condições de aumento muito grande da pressão intraabdominal. Gestação, um grande engorde, onde você tem muita gordura visceral. Então, a gente tem que restabelecer aquele tônus. Mas a gente também tem que ficar atento à flacidez musculoponeurótica, que é um esgarçamento das fibras musculares. Então, a gente tem que refazer esse tônus para poder ficar mais contida aquele volume intraabdominal. Isso mesmo. E Adriana, por que algumas pacientes sempre perguntam isso? Por que algumas pacientes têm aquelas orelhinhas no final da cicatriz? Bom, a orelhinha no final da cicatriz é, na verdade, um excessozinho de pele. Então, vamos voltar um pouquinho para entender como a gente faz o fechamento da cicatriz. A gente vai aproximar a parte de cima, a parte abdominal, da parte do púbis, a parte inferior. E a gente vai finalizando de maneira suave até as duas linhas se encontrarem. Quando a gente tem um excesso muito grande, às vezes a gente não consegue essa suavidade no final da cicatriz, ainda no limite do abdômen. Essa cicatriz teria que dar a volta no corpo. Ou, no caso de essa região do flanco, essa região do final da cicatriz, tem uma pele muito ruim, então ela não acomoda graciosamente. Então, apesar de todo o esforço, ainda continua uma sobra de pele. E tem outros casos que a gente imagina, a gente avalia que durante a cirurgia ficou tudo adequado e com o passar do tempo, com a queda um pouquinho daquele retalho, a acomodação dos tecidos, começa a sobrar uma pelinha. A boa notícia é que, apesar de não desejável, isso é relativamente comum, a boa notícia é que a correção é uma coisa relativamente simples. A gente, exatamente, né, Helena? A gente retira aquele fuso de pele, aquela sobrinha que ficou da cirurgia. Adriana, isso geralmente a gente pode fazer inclusive no consultório, né? A gente não precisa de reinternar o paciente para fazer uma correção tão pequena. Normalmente essas pequenas correções podem ser feitas com anestesia local, então sim, em ambiente ambulatorial, você não precisa internar. Se você tiver a sala de cirurgia no consultório, dá para ser feito também tranquilamente. Tudo depende do tamanho desse refinamento. Dessa correção. Sim, e de fato isso acontece muito naquelas pacientes que têm a pele estriada na lateral, né? Exatamente, a pele ruim, que Verdade. não acomoda. Isso aí. Ô Helena, e quem tem hérnia? Quem tem hérnia pode operar a hérnia junto? Como é que você trabalha em relação a isso? Ótimo. A gente tende a corrigir a hérnia, porque muitas vezes essa hérnia está na região umbilical, muitas vezes até fazendo algum exame de imagem, passa despercebido pequenas hérnias nessa linha média, que são hérnias epigástricas, ou ela teve uma cirurgia e ali tinha uma cicatriz e pode ter uma pequena hérnia também. Então, normalmente eu faço a correção dessas hérnias sim. Só quando é uma hérnia bem diagnosticada inguinal, eu geralmente associo, entra comigo o cirurgião geral. Na verdade, o que eu sempre brinco com as minhas pacientes é o seguinte:
Depois que eu operar seu abdômen, eu não quero que corte ele de novo não é, meninas? Por favor. Ninguém quer que alguém coloque a mão no nosso abdômen depois que a gente terminou a cirurgia. Então, eu acredito que nós todas abordemos, né, as hérnias que porventura apareçam para realizar o tratamento no mesmo tempo, né? Boa. Alguém aí, Tati, você levanta o pubis de rotina? Sim. O pubis, ele é um elemento de beleza, né? Um elemento de beleza que compõe o abdômen. Então, ele tem que se apresentar de forma estética. O fato dele ter uma apresentação mais verticalizada, sem redundância de gordura, então, a gente faz uma fixação de toda a extensão do pubis. Eu estou até ampliando isso para outras cirurgias, porque a gente faz fixação de todas, né? A gente faz a fixação da cicatriz da mama, da cicatriz da bráquia, da cicatriz da cruro. Então, no abdômen a gente também faz esse refinamento, que é um posicionamento fixando para que o retalho se acomode e a cicatriz fique com um comportamento mais previsível, né? A fixação que a gente vê na internet, o povo chamando de calcinha interna. Mas é uma coisa já muito antiga que a gente faz desde sempre. Para os dois motivos, para a cicatriz não descer e nem subir muito. Porque também aquela região pubiana muito alta também não é bonito, não. Concordo. Lembrando que a gente sempre tem uma retração cranial do retalho, a cicatriz tende a subir. Então, quanto mais fique na calcinha, né? Quanto mais a gente tiver essa fixação do retalho, a gente tem mais previsibilidade desse comportamento. Exatamente. Helena, a gente já falou um pouquinho sobre peso aqui. Na verdade, o que é uma abdominoplastia higiênica? Bom, muitas vezes a paciente está acima do peso, não consegue emagrecer, mas já tem aquele abdômen dependurado, a gente chama até de abdômen avental. Esse abdômen, que é pele sobre pele, causa desconforto, tem gente que tem dor, ali às vezes tem associado uma cicatriz de cesárea, é doloroso, e essa pele, ela sua, é desagradável. Causa assaduras, né? Então, de uma forma higiênica, por isso que às vezes a gente fala até, a gente deixa bem claro que a gente vai fazer ali para aliviar e a pessoa pode continuar até emagrecendo depois. Então, é uma cirurgia até meio de alívio, né? É verdade. Para viabilizar até qualidade de vida. E até viabilizar ela praticar atividade física e perder mais peso ainda, né? E agora a gente vai falar sobre um dos assuntos mais polêmicos, um dos assuntos que mais causa desconforto nas pacientes, foi o assunto que mais foi perguntado aqui, que é sobre o umbigo. Adriana, essa pergunta é para você. A gente sempre aproveita um umbigo original? Na verdade, não. Na verdade, aqui vale um parêntese, existem duas técnicas principais de fazer o umbigo. A gente pode retirar o umbigo junto com o excesso de pele, ou a gente corta ao redor do umbigo, deixando ele preso lá embaixo como um dedal, e a gente vai abrir igual uma casinha de botão para aquele umbigo apareça então na pele já pressionada, na pele esticada. O pulo do gato nessa técnica é deixar essa cicatriz ao redor do umbigo o mais profunda possível, para que assim ela fique invisível quando a paciente estiver em pé. Ok. E Tati, por que alguns umbigos ficam grandes, outros umbigos ficam pequenos demais, quase estenosados, quase fechados? Os umbigos maiores, geralmente, eles são mais pediculados. Às vezes acompanhados de abdômen muito redundantes, muito grandes, assim, né? Então, são umbigos com pedículo muito longo e também ele pode ser incisado de forma muito alta. Então, a ideia é a gente fazer um rebaixamento para continuar o que a Adriana fez, para fazer uma sutura mais invaginada, mais delicada, né? Essa é a questão do alargamento, né? Outra questão da estenose, porque o umbigo é uma cicatriz redonda. Então, toda cicatriz redonda, ela tende a fechar. A retração, ela tende a isso. Então, para isso, a gente usa algumas órteses, a gente já prepara esse umbigo, né? No pós-operatório. Então, a gente controla e modula aquela cicatriz. Ou seja, a gente tem a preocupação de fazer ela invaginada, mas controla a retração,
de forma que ela não se apresente como estenose. Às vezes, apesar de todos os cuidados, a gente vai ter umbigos que alargam e apesar de todos os cuidados, a gente vai ter umbigos que estenosam. Então, a gente faz, é o gerenciamento de risco, a gente faz tudo para evitar, mas algumas vezes escapa. Porque a gente não pode nunca esquecer que a gente está operando seres humanos com características hereditárias totalmente diferentes uns dos outros. Cicatriciais. Né? Exatamente. Tecido vivo. Exatamente. Não, e lembrando que o umbigo é uma unidade estética muito individualizada. E ele ocupa uma posição central no abdômen, assim como a areola para a mama. Então, ocupando sendo uma unidade estética que ele é, o resgate da forma, do controle, o manejo de cicatriz, ele tem que ser quão ou mais delicado do que até o restante, porque é o que se vê. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Exatamente. Isso mesmo, muito bem. E agora as próximas perguntas são sobre um tema que eu adoro, vocês me dão licença de responder? Tá. A gente vai conversar um pouquinho sobre o estômago alto. O que é o estômago alto? O estômago alto é um termo popular que as pacientes se referem a um excesso de gordura na região acima do umbigo. Bom, esse estômago alto ele pode acontecer de uma maneira a ser um depósito mesmo de gordura. A paciente tem aquela característica de depositar gordura mais na região supraumbilical. Nesse caso, a gente pode resolver isso com uma lipoaspiração. Porém, existem certos estômagos altos que são devido ao excesso de tecido na região intraabdominal, ou seja, na parte de dentro do abdômen. Isso pode acontecer em pacientes magras, porque afinal de contas isso é uma característica genética. Nesse caso, a gente não tem como tratar isso cirurgicamente. A gente pode sim fazer uma aplicatura da musculatura de tal maneira a apertar esse conteúdo intraabdominal de uma maneira mais contundente, mas normalmente o aumento do conteúdo dentro da cavidade abdominal, ele só vai responder ao regime. Então, realmente, a gente tem que preconizar uma perda de peso para poder resolver isso. Vocês estão de acordo? Eu só complementaria que, na verdade, o desenho da musculatura é único. A gente tem essa ideia de querer o estômago mais baixinho, mas se você pegar foto de homens com o abdômen em tanquinho mesmo, aquele cara completamente sarado e tem o estômago alto. É a forma da musculatura que é mais pra frente naquela região, às vezes supraumbilical, às vezes infraumbilical, não, é tanquinho, mas é o desenho da musculatura. Mas não vai ter jeito também, de fazer. Né? A caixa mais aberta. Também favorece, porque dá mais espaço para ele estufar. Então, às vezes é constituição e isso não vai ter nada para fazer. Exatamente. Pacientes que passaram por uma, duas, às vezes até mais gravidez, elas sentem e a gente tem essa dificuldade de deixar um abdômen literalmente tanquinho, esticado demais, porque a flacidez muscular mantém mesmo com a fixação anterior. Mesmo fazendo a aplicatura, muitas vezes a fibra muscular já está tão frouxa, né? Tão sem tônus, que você não consegue... Postural, né? A coluna empurra, tudo é um conjunto, né? E o reforço muscular, lembrando que não é de um dia para a noite. Nós todas fazemos atividade física, a gente sabe muito bem a dificuldade que é colocar a barriga para dentro. Não é mágica. De abdominais, não é... Não, e assim, né? Eu falo muito para meus pacientes, porque a gente tem três planos de músculo. A gente tem o reto, que é o único que a gente trata cirurgicamente. Mas a gente tem o grupamento oblíquo e o grupamento transverso. Então, o fortalecimento é de tudo. Do core, né? O transverso é o que verdadeiramente dá a cinta. Exatamente. Então, assim, a gente só trata um compartimento muscular. Então, a gente impor, sendo que a gente tem todo um complexo com flacidez musculopaneurótica, então, assim, é o conjunto da obra que funciona na estética, né? Sem dúvida. E a gente bem sabe, como você falou, que a gente pode malhar certinho um ano inteiro. 2 semanas que a gente fica sem malhar já atrapalha um pouco, né? Então a gente tem que estar sempre condicionada e disciplinada a fazer atividade física. Bom, então agora a gente vai continuar e eu vou perguntar para você, Helena, qual é o tamanho de uma cicatriz de abdominoplastia? Ótimo. Cicatriz, gente, ninguém gosta de cicatriz, mas desculpa, na hora que a gente faz abdominoplastia, nós estamos tratando flacidez e para esse abdômen ficar plano, reto, a cicatriz, ela vai ocupar de ossinho a ossinho, porque não pode sobrar orelha, não pode sobrar gordura. A gente aspira essa lateral para dar um contorno
harmonioso, gracioso. Então, essa cicatriz ela vai se acomodar de tal maneira, parece grande, mas essa lateral faz a diferença. E com o tempo a gente sabe que aí está toda camuflada dentro da roupa íntima, não é isso que vai fazer, é o que a pessoa vai deixar de fazer. O que não pode é ficar irregularidade, então por isso ela é bem distribuída. Isso. De ossinho a ossinho, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Porque dependendo da quantidade. Você acabou de falar da orelha, né? Porque tem casos, a gente não pode ficar virando a paciente. Então a cicatriz vai acabar ali, passou um pouco o osso, mas muitas vezes merece até a circunferencial. Ou pelo menos a flanca ampliada, né? Pois é, Tati, mas e aí? Como é que a paciente vai saber se a cicatriz dela vai ficar fina ou não? A gente não tem elementos para julgar, a gente não sabe. Se a paciente tem uma cicatriz prévia, e essa cicatriz é boa, a gente acha que essa cicatriz vai evoluir bem. Agora, a gente já olha o que ela já tem, algumas cicatrizes, lembrando que a gente depende muito da localização geográfica dessa cicatriz. Alguns lugares, caracteristicamente, já evoluem mal mesmo. Áreas de tensão, região external, né? Mas assim, influencia muito o fototipo da paciente, fototipo baixo, paciente de pele clara, normalmente, evolui com a cicatriz mais favorável. Já a paciente com ascendência negra já tem a tendência a cicatriz ser inestética, né? Lembrando que a gente pode ter cicatriz só desfavorável, mas a gente também tem a cicatriz patológica, né? A cicatriz doente. Na verdade a gente... Brasil, a Helena falou agora, né? Nós somos super misturados, né? O povo brasileiro é um povo que é uma mistura do povo africano, dos indígenas, do povo europeu. Então, assim, a gente pode pode ser uma surpresa, né? A gente operar uma pessoa e ela evoluir do ponto de vista de cicatriz como se fosse de uma outra raça, de uma outra etnia, né? A gente, ainda bem, né, gente? Nós somos um pessoal bem miscigenado. Mas, Adriana, quais são? A Tati chegou a mencionar sobre as alterações patológicas das cicatrizes. O que é isso e quais são elas? Bom, a gente tem, antes das alterações patológicas, a gente tem as alterações inestéticas. Então, é aquela cicatriz que não ficou num aspecto legal, num aspecto que a gente gostaria. Várias alterações. Resumidamente, que hoje não é o objetivo de cicatriz, né? A gente tem alteração de cor. Então, paciente que tem mais melanina, paciente que é mais morena, ela tem mais chance de fazer uma cicatriz escura. Já a paciente que é clarinha, tem menos melanina, ela pode fazer uma cicatriz mais clara que o seu tom de pele. Assim como a paciente que tem a pele mais grossa, como a Tati falou, até no mesmo paciente, áreas de pele mais grossas, como o dorso, por exemplo, podem fazer uma cicatriz mais grosseira, uma cicatriz mais forte, porque são peles que têm mais colágeno. Ao passo que a pele mais fininha, ela pode cicatrizar muito bem ou pode também alargar exatamente pela força têncil, a qualidade da pele que não é tão boa, qualquer estiramento ela larga. E aí nós temos também a cicatriz hipertrófica, que é um passo inicial, aquela cicatriz mais gordinha, que muita gente confunde com a temida e aí sim patológica, que é uma alteração mesmo da cicatriz, é uma alteração tumoral, que é o queloide. O queloide é aquela cicatriz extremamente gorda e que até avança na pele normal, ela fica bem maior do que a área cortada. E é dolorosa. E pode ser dolorosa, prurido, ela é normalmente sintomática, ou seja, a pessoa sente alguma coisa naquela cicatriz. E não é o esperado, é uma patologia. É rara, mas... Isso aí. Mas para aliviar o coração das nossas pacientes, claro. Isso tem tratamento? Toda vez que a gente está frente a uma cicatriz que a gente não está satisfeito com ela, a gente vai abordar de acordo com a alteração que a gente tiver. Então, basicamente, a gente tem a atuação de lasers, a atuação de microagulhamento, até radioterapia, no caso do queloide ou de uma cicatriz hipertrófica mais importante, ou também o que é muito feito é o que a gente fala refazer a cicatriz. E o que é isso? É tirar aquela cicatriz e costurar de novo. E por que ela tem a chance de ficar melhor do que a original? Porque os tecidos já acomodaram. Então a gente tem menos tensão, o tecido não está esticando a cicatriz. E toda vez que a cicatriz
cicatriza sem tensão, ela tem uma tendência a ficar melhor do que a estável. Isso aí. Ô, Helena, e pode-se fazer lipoaspiração de outras partes do corpo junto? Com a abdominoplastia? Sim, essa resposta também depende, né, gente? Depende tudo de tamanho, de tempo, porque a segurança do nosso paciente é primordial. É muito frequente a gente associar a lipoaspiração no contorno do tronco, né? Então, para esse abdômen ter uma forma bonita, belo, fazer a lipoaspiração nas costas, pegando o flanco, isso é quase uma rotina, pelo menos na minha prática, né? Mas se essa lipo não for tão extensa e ela tem às vezes um culote ou ela tem um interno de coxa que merece um tratamento, eu posso estender e fazer também essa lipoaspiração, mas tudo levando em consideração tempo e o tanto de área tratado, porque a gente tem um limite de segurança, né? A gente faz uma conta em termos de peso, quantidade que a gente está raciocinando que vai ter que retirar e por segurança a gente nunca ultrapassa isso. E você estando com toda essa gordura na sua mão, você pode fazer uma lipoenxertia durante uma abdominoplastia associada? Ótimo. A famosa lipoescultura. Então a gente faz a lipoaspiração onde tem o excesso e a gente pode colocar, devolver ou formar, né, devolver uma forma mesmo, projetando num glúteo uma gordura exatamente naquele momento que a gente está aspirando as costas, transplantar um tecido vivo que é a gordura fazendo a lipoenxertia glútea. Muito comum e muitas vezes vale a pena aproveitar esse momento. Dá dó, né, gente? Nós somos todas entusiastas da lipoenxertia, principalmente na região dos glúteos. E a gente sempre fica com pesar, né, de desprezar aquela gordura. Quando merece, né? Exatamente. Ao invés de utilizá-la, né, a gente acaba utilizando. Adriana, uma dúvida que sempre ficou, que começou a surgir essa dúvida de um tempo para cá, com as novas técnicas que surgiram a respeito da lipoaspiração na parede anterior do abdômen, na vigência de uma abdominoplastia. Ou seja, antigamente a gente fazia de rotina uma lipoaspiração num paciente fechado, ou seja, um paciente que não tinha a cirurgia de abdominoplastia vigente, né? Só no caso de lipoaspiração. Hoje em dia, no mesmo momento da abdominoplastia, a gente pode lipoaspirar essa parede anterior? Pode sim. Na verdade, aqui vale um parêntese. Existem basicamente duas técnicas principais para a abdominoplastia. Então, você tem a técnica que você vai descolar, soltar a parede, a pele e a gordura da região anterior, fazendo a lipo, como a Helena já mencionou, das laterais, do flanco, do púbis, então ao contorno da região anterior. Essa é a lipoaspiração chamada clássica. E a gente tem também uma técnica desenvolvida até para um cirurgião plástico brasileiro, que ele faz a lipoaspiração da parede anterior total. Então faz de toda a parede anterior. Com isso você afina esse retalho, a gente chama de retalho essa parte que a gente vai espichar, que a gente vai tracionar a pele com a gordura. Então a gente afina esse retalho, ao mesmo tempo que com a lipoaspiração a gente solta esse retalho conseguindo tirar o excesso. Então, Cíntia, sim, a gente pode fazer. É uma questão de gosto e de conforto do cirurgião. Tá bom, Helena, me responde uma coisa. E aquelas pacientes que chegam no seu consultório e falam assim, eu não quero a cicatriz inferior, eu não quero um umbigo de cirurgia plástica. Existe alguma alternativa para essa paciente? Bom, vamos avaliar, né? Até com essa história da gente ter aumentado muito a consulta online, o exame físico no nosso consultório, ele é fundamental, gente. O cirurgião plástico, a gente precisa pegar, a gente precisa analisar o nível de frouxidão, o tanto que está soltando. Então, muitas vezes à distância, eu quero dar esse exemplo por causa disso, pode ser que ela deseje, não quer corte, ninguém quer, e eu posso entregar um resultado bom sem ser abdominoplastia, porque eu vou conseguir reduzir aspirando ou às vezes somando com uma tecnologia aquele resultado. Mas, gente, quando a flacidez é verdadeira, quando o excesso de pele, na hora que a gente faz o exame e a gente vê que precisa de fazer aquela ressecção, eu prefiro que a paciente não opere, porque ela não vai ficar satisfeita, entendeu? Você não vai fazer a correção adequada do abdômen que merece. E aí, às vezes, você forçando um mini
mini resultado. E aí a gente não tem um resultado adequado. Muitas vezes o medo de uma cicatriz bem feita, a pessoa acaba não fazendo uma cirurgia adequada. Então eu prefiro que ela entenda. Ô Adriana, e me fala uma coisa. A paciente chega para você e fala assim, não, eu quero uma lipoaspiração e não quero abdominoplastia. Existe isso? Se ela pode escolher. Ela não pode escolher, nem eu posso escolher. A gente não é a gente que determina se a gente vai fazer a lipo ou a abdominoplastia. Como a Helena já falou, depende do exame físico. É claro que existem aquelas pacientes que são as mais difíceis a gente decidir, que são o que a gente chama borderline. O que é isso? Aquela paciente que não tem uma flacidez dramática, mas também não tem alguma flacidez. Então, hoje em dia, com as técnicas e as tecnologias de retração de pele, as tecnologias eficientes, a gente consegue muitas vezes fazer a lipoaspiração associando uma tecnologia e conseguir um resultado ainda assim agradável. Não é o resultado da abdominoplastia, mas ainda assim um resultado agradável. Importante A ficar gente, satisfeito. exatamente. A gente tem basicamente as tecnologias. A gente gosta muito do Body Body Tight, Tight. que é uma tecnologia segura, tema para outra aula. A gente tem também outros lasers, a gente tem o plasma, o Renuvion, tem um tanto de outras coisas que a gente pode associar para aumentar a retração e conseguir Entregar um resultado resultado, agradável. Eu quero falar uma coisa. Pode? Eu quero completar o que a Helena falou, porque eu acho que a gente está falando de medicina, né? A Cíntia fez essa introdução brilhantemente sobre a presença do médico. Então, todo tratamento é precedido por um diagnóstico. Ótimo. Então, se o diagnóstico é para fazer aquilo, em cirurgia plástica, diferentemente das outras especialidades, a gente tem decisões mais democratizadas, decisões mais compartilhadas, desde que elas sejam razoáveis. Isso. E desde que haja um alinhamento de expectativa. Então, assim, essa imposição, que às vezes a gente é um pouco ruim, né? No nosso consultório, assim. Tem que ser, né? Então a gente fala assim, nossa, eu só faço se for assim, Isso me incomoda, eu desde sempre, graças a Deus, eu tenho um alinhamento com as minhas pacientes, mas assim, princípio básico, é a gente não romper com o diagnóstico que a gente fez para oferecer um tratamento assertivo. Então, se a gente tem esse rompimento aí, não quero, eu tenho a limitação, então é o que a Helena falou, é melhor a gente não fazer. Concordo. Na verdade, uma coisa que a gente sempre tem que bater nessa tecla é que a satisfação com o resultado da cirurgia, ela depende nitidamente de alinhamento de expectativa. Então, se você chega uma paciente borderline, como as meninas falaram, que será muitíssimo bem resolvido com a cirurgia e será moderadamente resolvido com a lipoaspiração associada a alguma tecnologia, desde que essa paciente aceite isso como bom resultado, ok, eu vou ficar com um pouco de flacidez, um pouco de pele residual, mas não vou ter as cicatrizes. Se para ela esse resultado é um bom resultado, ok, nós alinhamos a expectativa dela com o que nós podemos oferecer. O que nós não podemos oferecer, já que nós somos profissionais e temos uma especialidade já tecnicamente consagrada, cientificamente comprovada, é que nós não podemos entregar um sonho quando ele não é factível. Então, oferecer milagres. Oferecer milagre, como a gente tem visto aí na internet, né? Oferecer milagres sem poder entregar. E aí? Aí é a chave do insucesso, é a chave da insatisfação. Então, primeiro, você tem que entender, você tem que ter um autoconhecimento para você entender que tipo de resultado você vai ficar satisfeita. Se não, eu quero a barriga realmente esticada, você pode até ficar com a cicatrizinha do umbigo sem chegar lá embaixo, T, alguma coisa que é outra coisa. Mas vai ficar esticada? Não, eu prefiro, como a Cíntia falou, um pouquinho de pele e não ter cicatriz. É outra abordagem. Então, é fundamental esse autoconhecimento e você entender o que você realmente está esperando da sua cirurgia. Então, a consulta, gente, o diagnóstico é tudo. Diagnóstico, tratamento. Consulta médica, né? Relação médico-paciente. Isso parece antigo, mas é
é Não falha. imprescindível. É consulta. Não falha. Não É o paciente compreender, não é sobre o que você está falando, é sobre o que o outro está entendendo sobre o que você está falando. É isso, o paciente precisa ter um entendimento dos prós e dos contras de cada técnica, né? De cada escolha que ele faz. Não é isso? E você, Tati, conta pra gente, é possível a gente associar outras cirurgias, não tô falando de lipo não, lipo a gente já conversou, de outras cirurgias como mamoplastia, a cruroplastia, a braquioplastia, é possível a gente associar isso a uma abdominoplastia? Sem dúvida, mas assim, o pilar principal que eu acho que todo cirurgião tem que seguir é o da segurança, né? Então, eu sigo alguns critérios, coloco o paciente em alguns scores, né? Com relação à propensão de trombose, a idade, tempo de cirurgia, superfície corporal a ser tratada, a mama, por exemplo, é um silicone, é uma mama redutora que vai ter uma esfoliação maior, então isso tudo a gente tem que fazer um alinhamento. Eu pessoalmente faço em casos selecionados e eu adoro, porque tem gente que às vezes não pode ter um afastamento das suas atividades em 2 tempos, seria o melhor cenário, o melhor dos mundos. Mas tem gente que não pode fazer isso. Então, eu tenho muito respeito quanto a esse contexto. Então, e vocês duas? Vocês duas costumam associar? Acho que eu penso bem dessa forma, porque analisar tamanho, uma coisa é fazer um abdominoplastia com uma mama gigante para ser reduzida. Não, são 2 cirurgias grandes. Mas a mama é pequena, é uma mastopexia, às vezes nem vai usar o implante, ou então vai só colocar o implante, é uma cirurgia mais reduzida. Aí eu topa empreitada. Mas o análise de tamanho, de tempo, de idade, essa paciente ela tem já alguma patologia de base, nós vamos focar só no abdômen, gente, é segurança. Então não estender mais por questões de segurança. Hoje, até complementando, concordo em gênero, número com vocês, hoje no consultório, o caso de hoje interessante que foi exatamente isso. A paciente chegou, que vai operar essa semana, veio para consulta pré-cirúrgica e me perguntou o seguinte: meu marido falou, será que a gente não associa uma lipoaspiração de tronco? No caso dela, até poderia, porque é uma lipo pequena, poderia fisicamente. Mas ela tá tão tensa com a cirurgia e já preocupada, já adiou uma vez e vem. E aí eu falei assim, você vai colocar ainda mais uma cirurgia? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema inicial, você vai ver que você vai tomar coragem, aí você vai ter coragem para vir fazer a lipo, em vez de vir, né, na história do outro. Do aproveito. Não só o aspecto físico, mas também o aspecto mental. Exatamente. De como que vai ser o pós-operatório, que é um pós-operatório mais sofrido e tal. Mas eu também aceito a empreitada em casos selecionados. É uma coisa que a Adriana falou e é a mais pura verdade. Muitas vezes a paciente que é muito temerosa, que tem muito medo, ela faz primeiro a cirurgia da parte que mais a incomoda. Depois que ela já passou por isso, que ela está se sentindo bem, que ela viu que funciona, que realmente cirurgia plástica é uma cirurgia segura, aí sim ela pega a confiança, né, na médica dela, e com isso ela vai ter coragem de fazer os outros procedimentos com mais leveza, né, sem aquele peso da primeira vez. Tá, joia? Vamos lá. O que fazer antes da abdominoplastia? Adriana, eu acho que essa pergunta veio muitas vezes muito relacionada a exames pré-operatórios. Como é que é a nossa rotina para que a cirurgia do paciente seja o mais segura possível? Isso aí, procurando a cirurgia segura, a gente tenta sempre fazer o gerenciamento de risco. O que é gerenciamento de risco em termos de cirurgia? É a gente cercar dos exames para atuar nas variáveis que a gente pode para diminuir o risco de um evento adverso no pós-operatório. Então, a gente faz os exames pré-operatórios de rotina, alguns médicos pedem algumas coisas a mais ou a menos, mas a gente tem o básico que todo médico pede, eu não vou citar a lista toda aqui. A avaliação cardiológica, algumas vezes precisa de algum exame cardiológico mais específico, um ecocardiograma, são outras coisas que o cardiologista é que vai decidir esse tipo de coisa. E a gente tem também, com relação à cirurgia do abdômen, a gente tem muitas vezes, a gente tem a possibilidade de fazer exames complementares, tipo ultrassom. Se a gente tem dúvida da presença de uma hérnia, a gente pode pedir ultrassom para confirmar isso, ou até um ultrassom intra-abdominal também, se a gente tem dúvida da presença de alguma
alteração, uma colecistite, alguma coisa, uma Pedra colelitismo, na verdade, a pedra na vesícula, bem falado. Então a gente pode pedir isso também. E se o paciente vem com aquela programação mais longa, porque sim, acontece paciente que consulta para operar daí há 10 meses, vamos dizer. Aí esse é o caso ideal, que a paciente pode tentar chegar no peso ideal para ela. Quando eu digo peso ideal, eu não quero dizer que a paciente seja magra, mas se a paciente está num peso que ela não está confortável, como já disse Helena, e ela pretende chegar nesse peso, se a gente tem esse período, que tal nesse período de preparação a gente não focar nisso também? Outra coisa muito legal da musculatura, você vai chegar lá numa coisa, eu vou falar que eu falo sempre, que o reforço muscular é importante no pós-operatório. Nós vamos chegar no pós-operatório. Mas se você tem esse tempo pré, já comece com o reforço muscular no pré, que certamente você vai atingir o resultado final mais rápido e melhor do que se seu músculo estiver todo bambinho, a gente corrige a diástase e ele continua estufadinho porque ele está todo bambo. Então, se você começa o reforço muscular lá atrás, você já vai ter um resultado melhor. Ô, gente, Tati, fala pra mim, quais são os tipos de anestesia? Isso é outra coisa que gera um medo danado nas pacientes. Qual é o tipo de anestesia que a gente precisa para fazer uma abdominoplastia? Bom, as duas anestesias que a gente habitualmente usa são bloqueio de neuroeixo da peridural e da anestesia geral. Tem muita diferença. Eu sinto muito conforto, faço muito nos meus casos, né? Mas isso depende de anestesista experiente. Por quê? A perianestesia, ela dá um conforto no andar. O paciente sobe, ele ainda tem um status de analgesia, né? Já a anestesia geral, ela tem ali um controle ventilatório, a gente já tá tudo sob controle, né? Mas, assim, acabou a cirurgia, já começa a doer. Então, a gente que trata muitas vezes vários decúbitos, né? Então, são cirurgias dolorosas, principalmente se a gente faz com mão associada, com a intervenção do músculo, né? Então, aí depende muito do cirurgião, né? Assim, eu gosto de bloqueio, mas assim, é muito usado também, né? Uma perianalgésica com a geral. Então, depende muito da equipe, porque tudo é equipe. Então, experiência do serviço. Né? Experiência do serviço. Sempre o anestesista que quase anestesia para você em todos os casos. Então, a equipe eu acho que manda. E aqui, vamos continuar. Helena, precisa dormir no hospital? Nossa, posso falar minha conduta? Você pode falar a sua conduta, você pode falar o que é habitualmente usado. A minha rotina, aprendi assim, eu acho que, mais uma vez, eu só estou falando de segurança, mas é segurança. A abdominoplastia, olha aqui, nós estamos trabalhando com quase que o corpo da pessoa, é uma área grande, é uma extensão importante. Então, eu considero cirurgia para passar a noite assim, então essa permanência. Hora que começou, hora que terminou, tempo total de cirurgia, idade do paciente. Então, nas minhas mãos, eu gosto da internação, sim. Então, já que é assim, existem as duas possibilidades, do paciente ir embora ou do paciente ficar para dormir. E nós não estamos falando que uma ou outra conduta são as certas, né? Mas nós vamos falar das nossas preferências, né? Eu acho interessante que a gente também exponha para o nosso público quais são as nossas preferências. Então, na sua preferência, a paciente fica para dormir? Dorme sempre. Na minha também. As pacientes ficam para dormir, ainda mais porque eu acho que aquele sorinho durante a noite, aquele controle da náusea durante a noite faz toda a diferença. E você, Tato, suas pacientes costumam dormir? Dormem, mas uma consideração que eu acho importante é porque com a aplicatura, você tem uma imposição de uma respiração mais curta, de componente... a paciente respira com mais dificuldade. É como se ela tivesse um espartilho. Porque ela está, de fato, fechada ali. Então, observação ela tem importante. aquele padrão mais restritivo, né? Então, para a gente acompanhar isso. Outro parênteses é se, a pergunta só foi se é abdominoplastia. Mas assim, se você tem lipoaspiração associada, você teve um grau de esfoliação a mais. Então, assim, eu sou neurótica com balanço. Então, assim, quanto tirou, quanto que eu vou repor, quanto que foi a perda, quanto que saiu pela sonda. Então, isso é uma coisa, assim, se é abdômen, já dorme. Se é abdômen com lipo, aí não tem nem o que discutir. Concordo. Eu também prefiro que durma por conta do descolamento que a gente faz, de soltar a pele.
Por isso, as minhas pacientes também sempre dormem no abdômen. Então tá. Ô Tati, e costuma doer? O pós-operatório é dolorido? Na verdade, a gente tem essa sensação que eu falei da aplicatura, mas a gente, assim como quem teve cesárea vai ver, a gente tem uma devascularização e uma denervação. Então, a área do corte, ela fica com uma hipoestesia, né? Então, ela fica com uma alteração de sensibilidade. Mas, na lipoabdominoplastia, o que mais dói são as áreas lipoaspiradas. Mas a dor é um componente pessoal, né? Você ela tem esse relativismo, mas assim... Você fala que dói. Eu falo que dói. Eu falo que dói, eu já coloco tudo no superlativo, porque... O que vier é lucro, né? A verdade é que dói, todo procedimento cirúrgico dói, em umas mais, em outras menos, mas até naquelas pacientes que sentem muita dor, hoje em dia a gente tem um nível de medicamento, manejo de dor muito avançado. Não, manejo de dor hoje é outro, né, gente? É outro, mudou muito. O paciente pode ter uma experiência muito favorável, né, assim, porque a gente tem uma classe. Então, antes a gente ia do menor para o maior. Não, hoje a gente, paciente que a gente sabe que tem uma sensibilidade maior, né? Ela já tem pode usar medicação. então, Mas assim, o motivo para internação e essa observação, né? Porque aí você pode ter remédio venoso ou tem os adesivos. Né? Eu acho interessante que elas ficam impressionadas, que a dimensão da cicatriz, como a gente falou, né? De ossinho a ossinho, toda aquela área, e não dói nada. Né? Tá mas a área da lipo, que não tem cicatriz pelo trauma, postura, você tá deitada ali, é onde pode sentir. E esse grau de ser mais ou menos é individual. E olha essa pergunta que interessante que chegou várias vezes pra gente. Helena, a paciente precisa ficar andando curvada no pós-operatório? Respondi isso hoje à minha paciente. As pacientes não gostam dessa imposição de ter que andar curvada. Isso é mesmo necessário? Por quanto tempo? Ó, a Adriana falou de cicatriz, ela já puxou a bola um pouquinho para a gente falar do curvado. Porque quando você tem uma pele mais espessa, então no final daquela cirurgia, o nível de tensão, do tanto que você retirou, pode ser necessário que naquele pós-imediato, nos primeiros dias, ela fique mais curvada para não forçar. E aí não ter o desagradável da cicatriz também. Porém, tem pessoas que a gente opera o abdômen grande, com uma flacidez considerável, no final da cirurgia tem tensão nenhuma, porque era uma pele mais frouxa. Essa paciente vai ter uma liberdade de menos curvado. Mas eu gosto de colocar um limite nos primeiros dias e vai liberando. Hoje eu encontrei com uma paciente que ainda vai completar 14 dias, o abdômen está ótimo, a evolução está excelente, já liberei, ela estava muito curvada. Aí foi o contrário, eu falei, levanta um pouco, amiga. Já pode ter ganho, né? Muito curvada, não tem tanta necessidade, você está com 12 dias de operado, você entendeu? Então eu acho que essa análise, principalmente do tamanho da cirurgia com o final da cirurgia, vai nos falar isso. Então um pouco de segurança, sim. 100% dobrada, não, a coluna dói. A coluna dói. E eu acho interessante que na hora que você fala, levanta, vamos levantar, vamos esticar, muitas delas têm medo. Não, né? Tem medo que vai abrir. A restrição. Então, essa restrição é o seu limite, para aí, não faça não. Teve uma paciente que ela me falou, é mesmo, eu sinto uma coisa repuxou, eu vou lá e me estico todinho. Eu falei, faz isso não. Então, é questão de bom senso. O corpo dá o sinal. Dá o sinal. O corpo dá o sinal. Vamos lá. Adriana, quanto tempo normalmente se usa o modelador? Bom, isso é variável também de médico para médico. Eu vou falar, eu vou falar a minha conduta. Eu uso 3 meses, variando também do tipo de paciente, então do tipo de abdômen, de como que está aquela evolução. Tem pacientes que um pouquinho antes dos 3 meses eu começo a desmamar do uso da cinta e da tala, porque eu adoro a tala. Mas aí a gente vai desmamando antes desses 3 meses. Mas vamos colocar, a grosso modo, 3 meses. E um modelador muito apertado? De jeito nenhum. O modelador muito apertado é tudo que a gente não quer. Modelador não é para modelar. Ele não vai fazer você ficar com a cintura mais fina porque ele está te apertando. Ele pode sim comprimir o seu retalho, aquela parte que foi descolada. A gente vive falando retalho, mas é a parte que a gente descolou. Comprime, dificultando a circulação chegar na ponta desse retalho, na sua cicatriz e podendo causar até uma alteração dessa cicatriz.
E a gente tem também a restrição respiratória. A gente já tem a restrição respiratória pela sutura, pela aplicatura da diástase, que é um espartilho interno que a gente fez. Se a gente ainda apertar o modelador por cima, você vai ficar com aquela respiração curta, sem expandir o pulmão totalmente. Então, o modelador é só para firmar, conter, evitar um edema exagerado. Existem médicos que até não usam mais modeladores. Você usa, Tati? Demais. Mas assim, com esse mesmo viés, de contenção. Né? Mesmo porque a gente vê que se a paciente assim, nossa, olha como é que eu tô no terceiro furo, tô caminhando os furos, já apertei. Então você vê que às vezes, assim, você tem um escape do edema. Então assim, começa a inchar aqui, Então, aonde não tem cinta, se a paciente ainda tem um grau de edema, ela vai ter um escape daquele inchaço. Sim. Então, assim, ele tem que conter, só isso. Já que você está falando do escape do inchaço, vamos lembrar que todos nós, hoje em dia, todos os médicos de juízo, utilizam a meia, né? A meia contra a trombose. A gente não só utiliza a meia no pé, que é durante a cirurgia, como no pós-operatório até o 15º dia. Outra coisa que a gente sempre faz pelos pacientes é usar a bota pneumática, né, meninas, durante a cirurgia. Dessa maneira, a meia com a bota diminui e muito os fenômenos de trombose, de embolia, etc. E caminhada precoce também. Caminhada precoce. Mantém a pessoa anestesiada, deitadinha, estimulando a caminhada. Isso aí. Adriana, conta pra gente, como é que é o repouso no pós-operatório? O repouso, a gente fala sempre que a gente vai liberando de acordo com o paciente, de acordo com a sua evolução. É claro que a gente tem uma ideia mais ou menos de quando a gente vai liberar, mas uma coisa que é importantíssimo falar é que a gente não tem aquele repouso restrito ao leito, que o paciente não pode levantar. Não, você vai andar no primeiro dia de pós-operatório, assim que você der conta. Então, você vai andar, você vai assentar para tomar suas refeições à mesa e movimentando dentro de casa o máximo possível. Eu gosto de falar, por exemplo, para dirigir, que é um bom parâmetro, às vezes eu libero com 2 semanas, a paciente já pode dirigir. Claro que não é fazer uma viagem longa dirigindo, mas uma viagem curta dentro da cidade pode. Para atividade física completa, eu espero 3 meses. E nesse período a gente vai liberando aos poucos pequenos ganhos por vez. Dormir gelado, Helena? 20 Pode? dias. 20 dias? Dirigir, Dri? Acabei de falar. Acabei de falar. E depende do tanto também. E agora, Tati, essa daí é uma das mais perguntadas, né? E sobre bebida alcoólica? As pacientes gostam de saber a partir de quando elas vão poder tomar aquela tacinha de vinho. Vão perguntar para a mais radical de todas, que é a Tati aí. Eu não costumo liberar não, sabe por quê? É gostoso, a gente não tem limite. Então, assim, não tem necessidade disso. O álcool é altamente inflamatório, a gente sabe disso. Ele tem prejuízo na drenagem, então tem que beber água, na minha opinião. E, tipo assim, a partir de um mês? 30 dias. Eu tenho vários ganhos com 30, assim. Quase tudo 30. Dirigir, dormir de lado. Caminhar. Então, assim, os retornos com 30 são bem engessados. Sim. Né? Lógico que até o 90 DPO, 90 dias de cirurgia, aí você vai tendo desmames, né, até lá. Mas até o 30 pode quase nada. E sexo, Helena? Essa é uma pergunta importante, senão o marido fica triste. Namorado, né? É uma pergunta que existe no consultório. Então, o 30 dias é uma data muito boa, né? Icônica. Então, gente, bom senso, jeitinho. Eu acredito que 30 dias é uma data limite. Uma data boa. E para voltar a trabalhar, Tri? Voltar a trabalhar vai depender profundamente do tipo de trabalho que você tem. Essa minha última paciente da semana passada, ela voltou a trabalhar no 3º DPO, porque ela estava trabalhando online, ela tem um cargo de direção, de um CEO, de responsabilidade na empresa. Então, na hora que ela chegou para o retorno na sexta-feira, ela falou, que é isso, já trabalhei a manhã inteira, estou feliz, estou ótima. Então, isso vai depender muito do seu trabalho, se exige esforço ou não. Isso é uma avaliação paciente a paciente e dependendo da evolução. Ô, Helena, e aquela pergunta que bate na nossa porta toda vez que a gente vai dar essa alta de 30 dias. Esse já é o resultado final da cirurgia? Não, definitivamente. O corpo humano, gente, é uma máquina maravilhosa.
mas ele tem toda uma sequência, uma cascata de evolução. Então a gente passa por um período do pós-imediato com uma inchação grande, notória, com 30 dias, lógico que está muito melhor, mas ainda não é o final. 3 meses, libera para ginástica, crossfit, o que você quiser, está uma evolução excelente. 6 meses, melhor ainda. Tanto é que a gente fala nessas pequenas correções, orelhinhas, uma cicatriz, sempre a partir de 6 meses. Então imagina que 1 ano e meio vai estar excelentemente quase definido. E se eu engordar, eu perco o resultado da cirurgia, Adriana? Olha, se você engordar, você pode perder o resultado da sua cirurgia. Você pode ter acúmulo de gordura nos locais não aspirados, que vai deformar o seu corpo, e principalmente da gordura intraperitoneal. Por isso é que alguém falou aí antes, você emagrecer muito para operar e depois engordar, você pode perder o resultado. Agora, tem pacientes que a gente vê que engordam e ainda ficam com resultado agradável. Às vezes 10 quilos a mais do que estava na hora da cirurgia ainda fica com resultado agradável. Verdade. Então isso é variável de pessoa para pessoa. E é interessante ver que mesmo alguns pacientes que engordam até 10 quilos, depois que eles emagrecem, eles continuam esse resultado. E essa pergunta é a mesma para quem engravida depois. Helena, elas sempre estão preocupadas se elas continuam podendo engravidar e caso elas engravidem, se elas vão perder o resultado. É uma pergunta muito importante e eu também devolvo essa pergunta à minha paciente. Muitas vezes, quando tem uma boa indicação de abdômen, não teve filhos, é uma conversa séria no consultório. Porque o ideal, como tudo que a gente está falando de ideal, já passou pelo processo das gravidezes, tem aquela sobra, aquele a mais, vamos operar e na grande maioria, não é lei, ela já definiu a prole dela. Então a conversa é muito aberta. É uma gravidez que ela vai se controlar mais, não é mais uma criança, ela já passou por uma abdominoplastia e essa minha paciente não perdeu o resultado. Fantástico. Então existe essa possibilidade. É o ideal? Não, mas pode acontecer. Né? Ou passou uma adolescência acima do peso, gordinho, então lá nos seus 20 anos, maravilhosa, com aquele emagrecimento, tem um abdômen que merece abdominoplastia. Aí, neste caso, eu posso fazer a ressecção de abdômen, não mexer na parte de músculo, imaginando que na sequência ela vai ter uma gravidez. Okay. Também já aconteceu e foi tudo muito bem. Eu também já tive algumas pacientes que engravidaram depois da abdominoplastia, umas querendo, outras sem querer, e realmente não houve um prejuízo tão grande. O que eu acho que mais preocupa as pacientes é se elas de fato vão poder. Sim, a abdominoplastia não impede que uma paciente engravide em hipótese alguma. Vocês concordam? Concordo. Não impede, mas não deve. Você não deve imaginar que você vai fazer um abdômen e está livre. Exatamente. O ideal é você já estar com sua prole definida, que você pode também não ter nada, como foi descrito, mas você pode estriar a barriga inteira, porque aquela barriga já não tem sobra de pele. Exatamente. Eu já tive um caso também, o paciente engravidou nos 2 meses pós-abdominoplastia. Mas aí nós quando é muito precoce, não. Aí a gente pode ter trabalho de parto prematuro. E pode alargar a cicatriz. Aí é outra história. Não, mas aí é uma surpresa indevida. A gente está falando de... Né? Bom, então agora a gente vai passar para uma parte do programa, que é uma parte de bate-bola aqui. No nosso caso, nós somos cirurgiãs, de vez de bate-bola, a gente vai chamar de corte e sutura. Vamos lá. Ponto ou cola? Ponto. Ponto e cola. Ponto. Ponto. Dreno, Tati? Não. Dri? Sim, na maioria. Uso sempre. Eu quase nunca. Curativo impermeável? Não. Sim. Não. Sim. Tape? Sim. Não. 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 Cinta, espuma, tala e meia? Tudo junto. Cinta, tala e meia. Cinta, tala e meia. Cinta, espuma, tala e meia. Tudo. Drenagem linfática, Tati? Sim, sempre. Sim. Sim, sempre. Sim, sempre. E por último, a órtese de umbigo? Sim. Nunca. Uso. Sim. Bom,
Então, assim a gente termina o nosso primeiro episódio do programa Plástica com Cirurgiãs. A gente espera que tenha sido bem clara, que tenha respondido a todas as perguntas de vocês. Se alguma ficou para trás, pode mandar para a gente no nosso Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em responder. A gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Dri, conta pra gente como é que vai ser. Então, no próximo programa, eu vou ser anfitriã, então o programa será gravado na minha clínica, serão todos muito bem recebidos e o nosso tema da próxima discussão será mama, já vai pensando nas suas perguntas. Então, gente, por hoje é só, obrigada pela audiência e até a próxima. Um beijo, Tchau! tchau, tchau!